a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não creis? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vou parar aqui. Irmãos, assentem-se por gentileza. Eu quero falar algo rapidamente aqui, porque os discípulos estiveram em uma tempestade no meio do mar, para atravessar para o outro lado do mar. E Deus chegou lá e falou, e deu uma ordem para o mar, e o mar acalmou. Falou para o vento, e o vento parou. Então, Deus, Ele tem poder. Quando eu digo Deus aqui, eu estou dizendo Jesus. Jesus falou literalmente para judeus aqui. Aquele judeu que estava atravessando a velha aliança para a nova aliança. A velha aliança para a nova aliança. Então tinha uns judeus ainda que queriam chegar de frente de Jesus e confrontar, debater com Jesus, e tentando até anular a identidade de filho de Deus, de Jesus, de Deus também, de próprio Deus, dizendo que eles é que eram os verdadeiros filhos de Deus. O nosso pai Abraão, Deus é o nosso pai, e queria debater de frente. E Jesus falou para eles assim: vocês estão fazendo obra do diabo, estão se confundindo, estão errando, continua errado, estão se corrompendo e sendo corruptores. Então Jesus bateu de frente mostrando a verdade. E Jesus estava dizendo e mostrando para os discípulos que ele tem autoridade no mar, no vento, nas tempestades e em tudo, e que tudo estava sob o controle dele. Mas o diabo, sabe o que o diabo faz? E isso aqui o diabo fez com os judeus, o diabo fez com a população da época, e faz nos dias de hoje, e faz até com o crente. Se o crente não dá lugar para Deus, não buscar o Senhor, não orar, não estar na presença do Senhor Jesus em espírito e em verdade, o diabo faz isso até com o crente. Cristãos hoje que falam assim: não, Jesus é o meu Senhor, Deus, eu creio, vamos, estamos tudo na igreja, e o diabo faz isso com todos. Então o diabo, ele cega os olhos, ele cega a humanidade, ele cega o povo, para que eles não enxerguem o pecado, e eles continuam no pecado, achando que está certo, mas não está, porque é pecado, e o diabo cegou eles, e eles continuam pecando, e achando que está fazendo certo, porque o olho está fechado, cego. E aí a gente vê aqui também que quando o homem se afasta das coisas de Deus, o que acontece com ele? O olho cego, peca, continua pecando, porque o olho está cego. Aí ele vai se afastar de Deus, sabe o que acontece? Esfria. Aí tudo é motivo para continuar na mesma coisa, fazendo o que está fazendo, sem temor nenhum. Então, quando o homem se afasta das coisas de Deus, ele se esfria e passa a andar entre os mortos espirituais. Por quê? Porque o povo lá fora briga, quebra o pau e faz de tudo, não é isso? Sem temor nenhum, não é? Aí o crente também que se afasta de Deus, que está com o olho cego, ele faz a mesma coisa, e para ele está tudo bem. Mas Jesus está aqui nessa noite para abençoar a minha vida, a sua vida, e abençoar quem está lá fora, e trazer também para dentro, para a casa de Deus. Glória a Deus. As mãos de Deus é sobre, Deus tem o controle de todas as coisas. Terceiro ponto, diz que todos que rejeitam a Jesus será despedaçado, castigado, destruído por Deus. Isso aqui fala do juízo final, do trono branco, da última sentença do homem sem Deus, do ímpio, daquele que não quer saber de Deus, que não tem temor de Deus, e corre um grande risco de 50% da igreja, porque vão colocar 100. A Bíblia diz que se tiver dois no campo, um
será levado ou tirado, corre um risco de tiver 10 aqui, só 5 só. Eu estou colocando muito, que pode ser que 2 só e o resto não se perde. Porque a Bíblia diz que é metade, é 2. Se tiver 2 na moinha, um será levado e o outro tirado. Então, se nós não olhar direitinho a nossa trajetória de vida, corre risco da gente ficar para trás. Né? Para poder finalizar, Jesus, irmãos, Ele tem o controle de todas as coisas. E aquele que está na presença dele, que faz aquilo que Ele quer, Ele continua fortalecendo ele, abrindo a visão espiritual, fazendo com que ele seja puro. Apocalipse diz que o que é injusto continue na injustiça, cada vez mais. O que é limpo, que se prontifique a se limpar e a limpar cada vez mais. Né? Então isso, irmãos, isso é para que um alerta, para que nós possamos abrir a nossa visão, e estando na presença de Deus, não saia. Está querendo vir para a casa do Senhor? Vem mesmo, nós vamos te abraçar, nós vamos te receber. E vamos juntos morar no céu. Então veja bem, os que vêm a Jesus são libertos e curados, restaurados, transformados pelo Senhor. Porque Deus quer libertar, transformar, curar, limpar, salvar. Aleluia. Batizar no Espírito Santo. Quer usar nessa terra. Quer levar você a lugares que você não foi ainda. Quer levar você no lugar que você já foi de uma maneira. Você quer levar você de uma outra forma. Para dar um testemunho para aqueles que estão lá. E assim o nome do Senhor ser exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa. A nossa missão como servo do Senhor, irmão, a nossa missão, a minha missão, a sua missão, como servo de Deus, uma vez que nós passamos na escuridão das trevas deste mundo, Deus nos tirou de lá, nos resgatou, nos colocou aqui. Para quê? Para que eu e você possa voltar lá, possa vir aqui, possa ir em todos os lugares onde nós já fomos. Sabe fazer o quê? Olha só, como servo do Senhor Jesus, nós precisamos voltar onde nós já fomos antes. Fazer o mal, maltratar alguém, prejudicar alguém. Nós precisamos voltar lá, falar das maravilhas do Senhor, mostrar um bom testemunho, mostrar que nós somos diferentes. Nós precisamos ir lá e falar que Jesus liberta, transforma e que Jesus arranca de lá e traz para a maravilhosa luz. Aleluia. Então, uma vez que nós já passamos lá, não vamos usar. Havia no povo de Israel uns libertinos, aqueles que pregavam o seguinte: é proibido proibir. Para eles era normal, é proibido proibir, você não pode proibir, é proibido proibir. Libertinos, uma vez que eles conheceram a verdade, eles estavam usando a verdade para poder pecar, achando que estava certo. Libertino, libertinagem, é abominação a Deus. Repulsa, sabe o que é repulsa? Repulsa é quando você tem uma ferida, ela está tão inflamada que fica assim, ó. Acho que foi o Deus que me falou, que caiu num dia desse, não estava nem dormindo, que estava sentada no chão do sofá que acho que ela sentava assim e ficava. Repulsa, está tentando e não consegue. Deus faz assim com aqueles que conhecem a verdade e continuam fazendo o erro. A repulsa, a abominação, Deus abomina. Deus, isso fica assim, ó, morno na garganta de Deus. A Bíblia diz: seja frio ou quente, morno, Deus vomita da sua garganta e joga fora. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Caim não vai levar o Senhor correndo.